Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, para nós começarmos a falar sobre isso, sobre este assunto. Versículo 7 e versículo 8. Eu não poderia iniciar sem nos voltarmos para o nosso tema anual. Tudo que nós vamos fazer esse ano, no início, no meio ou no final de cada administração, de cada tema semanal, nós vamos tratar a respeito da vida de Abraão, da sua trajetória, porque Deus nos chamou para vivermos um novo tempo. Eu preciso que a igreja entenda isso. Deus nos chamou para vivermos um novo tempo. E para vivermos um novo tempo, a gente precisa adotar alguns princípios e tirar alguns costumes para a gente viver o que Deus tem para cada um de nós e a igreja de uma forma geral. Gênesis capítulo 22, verso 7, diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão. Vamos ler juntos? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Quando Abraão usa esta palavra, Abraão estava profetizando não somente o momento adiante, mas Abraão estava profetizando o futuro, a vinda do Senhor. Eu já expliquei para alguns irmãos aqui, em algumas das nossos estudos, que palavra profética, ou algumas palavras, algumas profecias na Bíblia, ela tem dupla aplicação. É a aplicação para o momento da história, o momento do povo, e existe para gerações futuras, ou para o tempo da igreja. Há muitas coisas que Moisés profetizou, que Daniel profetizou, que Isaías profetizou, que era para a sua nação, era para o seu povo, mas também era para as gerações futuras, a igreja do Senhor. E nessa passagem de Gênesis capítulo 22, no verso 7 e no verso 8, a gente vê Abraão proferindo uma palavra, uma resposta ao seu filho Isaque. E quando ele libera essa palavra, o Espírito Santo, que não estava derramado nos corações, mas falava por intermédio de algumas pessoas, fala com ele a respeito do sacrifício do Senhor, que viria para nos livrar, assumir o nosso lugar no ato sacrificial, pagando o preço da nossa justificação, o Senhor Jesus, que viria morrer no nosso lugar. Assim como ele diz, Deus proverá para si um cordeiro. De que cordeiro Abraão estava falando? Do filho. Que filho? De Deus. Qual é o cordeiro que Abraão estava falando? Do filho. Que filho? De Deus. Não do filho dele. Deus proverá para si um cordeiro. Por que isso aconteceu? Porque isso era um costume de adoração entre os povos de Deus, e é visto que a única razão para o povo de Israel pedir a Faraó permissão para ir para o deserto, como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 18. Deixe-nos ir ao deserto para oferecer sacrifício ao nosso Deus. Eu preciso que nós entendamos essa noite que Deus, Ele exige, diga comigo, Deus exige sacrifício.
porque Ele mesmo fez sacrifício. Deus hoje não nos manda matar nenhum animal, mas desde o princípio em que o pecado tomou conta do mundo, Deus sempre exigiu sacrifício. E o primeiro sacrifício feito na terra foi para cobrir o pecado de quem? Adão e Eva. Quando eles pecaram e fizeram ali de uma folha de parreira uma vestimenta para cobrir a sua nudez, Deus fala para eles: dessa maneira eu não aceito. Vocês não entram na minha presença, vocês não falam mais comigo enquanto não houver sacrifício de sangue, porque pecado se apaga com preço de sangue. Então, desde Adão e Eva, e aí passa pelo sacrifício de Caim e Abel, desde então, Deus exige que haja sacrifício de sangue. Então, quando Abraão e Isaac vão para o monte fazer sacrifício a Deus, Isaac, ele fica meio assim, preocupado, meio atordoado, meio sem saber o que está acontecendo, porque ele sabia que se haveria um sacrifício, alguém teria que morrer, algum sangue teria que jorrar. E ele sabe, olhando para si, falando: peraí, não tem cordeiro, quem vai morrer aqui hoje sou eu. E ele pergunta: pai, cadê o cordeiro? E aí, por amor e misericórdia, por saber que Deus estava naquele negócio, ele fala: Deus proverá para si um cordeiro. Oh, glória! Deus é muito misericordioso, porque Ele sabe que por mais que nós o amemos, por mais que a gente queira entregar o nosso melhor, tem coisas que fogem à nossa capacidade. Tem coisas que fogem à nossa capacidade, tem coisas, por mais que nós façamos alguma coisa para agradar a Deus, o nosso sacrifício certamente ainda será insuficiente. E é o mesmo hoje. Se qualquer culpado, preste atenção nisso, se qualquer culpado arrependido espera ser aceito pelo Eterno Santo Deus, será somente através de fé no sacrifício do inocente Jesus, oferecido ali na cruz para pagar o seu culpado, para liberar o culpado. Por isso que Jesus teve que vir e assumir o nosso lugar, porque se Ele não vem, Ele não assume o nosso lugar, nós não teríamos condições de se apresentar diante de Deus. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de João. Eu vou espargir palavras aqui. Eu vou pedir que o irmão William Marx abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, no verso 6-12. Eu vou pedir que a irmã Joseliane abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12. E eu vou pedir que a Idélia abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 3. Então vamos lá. João 14, 6. Atos 4, 12. 1 Coríntios 3, 11. João 14, 6. Atos 4, 12. E 1 Coríntios 3, verso 11. Acharam? Acharam? Então vamos lá. Olha o que a palavra fala a respeito do sacrifício em João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo para a igreja, Jesus está dizendo para a nossa geração, Jesus está dizendo para o seu povo desde que ele estava no mundo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem, olha a palavra, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque nenhum outro fez sacrifício suficiente pelo nosso pecado a não ser quem? Jesus. O único que era perfeito, o único que podia nos substituir perante Deus era Jesus. Então ele diz: ninguém, por nenhum outro caminho, por nenhum outro rito, por nenhuma forma de religião, porque olha para cá, não é religião que salva ninguém, não é ritos que salva ninguém. Não adianta a pessoa ir para a religião A, religião B, religião C e fazer o ritual, o sacrifício B, fazer o ritual com fumaça, com estrelas, com pedras, seja lá o que for. Nada disso salva
homem. Não adianta usar um outro subterfúgio, usando um outro animal, fazendo um sacrifício de animal, porque o sacrifício do animal não é perfeito perante o Senhor. Essa fase passou. Essa fase de sacrificar animal valeu até Jesus vir. Quando Jesus veio, ele assumiu o nosso lugar, porque ele era o Cordeiro perfeito de Deus. E agora ele diz, alguns vão, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz, está escrito no livro de João, capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta ninguém procurar outro método. Procurar outro método, outro caminho significa o que? Se enganar. Queria que vocês participassem, por favor. Buscar outro caminho significa que está se enganando. Não existe outra forma de salvação. Por quê? Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 4, no verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eu vou pedir para ela ler de novo, e aí eu vou pedir que me acompanhe com o microfone, tá bom? Para que a igreja possa escutar e quem está fora daqui, que está sendo transmitido, possa escutar também. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Excelente. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, nenhuma outra entidade que tenha nascido de homem nessa terra tem poder de pagar o preço da nossa salvação, a não ser Jesus Cristo ou Nazareno. Amém? Então, colocar a fé em qualquer liderança espiritual, qualquer guru espiritual, fazer sacrifício para qualquer outro ser, fazer novena, fazer como é que é o nome? Procissão. Não adianta subir escadaria de joelho, ir para a encruzilhada, qualquer outra forma de sacrifício, diga comigo, não substitui o sacrifício feito pelo Senhor. Porque nenhum outro nome há dado entre homens, nascido de mulher, pelo qual sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Porque ninguém pode colocar outro fundamento. O que é fundamento? É aquilo que é a base, é aquilo que é a estrutura. De nenhuma outra forma tem como o homem ser salvo. Não adianta se ancorar. Eu não vou dar nomes aqui a outros líderes espirituais de outras religiões, porque não é o caso. Eu ensino que a gente não ataca, a gente não afronta a religião de ninguém. Até porque, enquanto a verdade não cair para eles, eles não entenderem para eles aquilo ali é a verdade, então eu não afronto a religião de ninguém. Mas saibamos, uma coisa eu tenho que afirmar aqui: nenhuma entidade que existiu, Glória a Deus. nenhuma, Aleluia. nem aquela entidade gordinha, nem aquela entidade que o pessoal faz assim, nenhuma outra, Glória a Deus. nenhuma, Glória a Deus. nenhuma dessas entidades tem poder de salvar o homem. E não adianta vir com outro evangelho, com uma outra literatura, com uma outra forma de aprendizado, porque a base para nós é o evangelho de Cristo, a base para nós é o sacrifício do Senhor, a base para nós é Jesus. Aleluia. E Ele fala para nós que se nós olharmos para Ele, certamente somente olhando para Ele nós seremos salvos. Aleluia. Até aqui, amém? Amém. No livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Deixa eu só me achar aqui. Ezequiel, Jeremias,
Ezequiel capítulo 18, no verso 20, está escrito assim: algumas pessoas elas têm o hábito de dizer que eu vou fazer um sacrifício, eu vou pagar um preço, porque o meu sacrifício, o meu preço que eu vou pagar, vai contabilizar, vai pagar o pecado de alguém. Olha o que Ezequiel fala no livro no capítulo 18, no verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. O justo, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre quem? Cairá sobre quem? Sobre ele. Então não adianta que pai não salva filho, filho não salva pai, esposa não salva marido, marido não salva esposa, irmão não salva irmão. Então o que é que salva, pastor? A minha entrega, eu reconhecer Jesus na minha vida e aceitar o sacrifício do Senhor por mim. Mas pastor, isso aí está no Antigo Testamento, então vamos para Romanos capítulo 6, no verso 23, quem achar pode ler se quiser. Romanos capítulo 3. Acharam? Romanos 3, verso 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Então a única forma que eu tenho de alcançar a graça perante o Senhor é o quê? Eu reconhecendo que eu preciso que o sacrifício seja aceito pela fé em Deus, aceito pelo sacrifício de alguém perfeito, melhor do que eu em Deus. Amém? E a Bíblia fala que para que o sacrifício ele fosse aceito, ele tinha alguns requisitos a ser cumpridos. Os holocaustos com o sacrifício da Páscoa e a ceia do Senhor declaram que o único sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício do Senhor Jesus. Aí você vai comparar Êxodo 12, né, com Mateus 28, com Mateus 26, com Marcos 16. Mas vamos ver aqui, ó. Êxodo capítulo 12. Quem achar, venha comigo. Êxodo capítulo 12. Verso 1, diz assim, do 1 ao 12. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, para o judeu, o ano começa? Agora. O ano começa? Em abril, que é a Bíblia. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 do mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Ou seja, cada família tinha que assumir o compromisso com Deus. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fazei a conta para o cordeiro. 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. O que tem que ser? Sem mácula. Eu pergunto para você, qual foi o homem que viveu nessa terra que não pecou? Só tem um. Então o cordeiro tem que ser sem mácula. Um macho tinha que ser o quê? Macho.
Toda aliança de Deus é feita com o homem. Ser macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará. Quando? À tarde. Preste atenção nesses ritos. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e vergalhos da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e comerão, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés, com a fissura, ou seja, com as entranhas, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Quem disse isso? Deus disse a Moisés. E colocou para Moisés os requisitos que o cordeiro tinha que cumprir. Primeiro, o que o cordeiro tinha que ter? Tinha que ser sem mancha, ou sem mácula. Tinha que ser o quê? Varão. Tinha que ser homem. O que mais, igreja? O que mais? Me ajuda aí. O que mais? Tinha que ser sacrificado Tinha que ser da tarde. Tinha que ser sacrificado na parte da tarde. O que mais? Tinha que se comer tudo. De que forma? Assado. Todas essas coisas vão apontar para Cristo, para o sacrifício do Senhor, que era homem, que era perfeito, que era sem marcas, que foi sacrificado à tarde, que era perfeito. Então, e agora vem a parte do homem. O que a congregação tinha que fazer? O que a família tinha que fazer? Passar nos batentes das portas. Vamos lá. Excelente. Primeira coisa, não podia deixar nada para trás, nada sobrando. Tinha que comer como? Tinha que comer como? Vestido. Vestido para quê? Para viagem. Para viagem. O que mais? Comer? Tudo. Se sobrasse, tinha que queimar. Tinha que queimar. O que isso mostra para a gente, igreja? Que a Páscoa aponta para nós para uma saída. A Páscoa não é um ato que como as pessoas hoje recebem como um ato de alegria, de largura, de confraternização. Não é isso. Esse ato cerimonial vai apontar que alguém vai morrer, e após a morte dessa pessoa ele tem que estar pronto para ser retirado de algum lugar. No caso, Israel foi tirado da terra do Egito, da terra da escravidão, da terra do sofrimento. E a igreja? Nós somos convidados a participar da mesa do Senhor, e estamos prontos para sair da onde? Do mundo. Nós fomos libertos do quê? Da escravidão do pecado. A gente precisa entender isso. Nós fomos livres da escravidão do pecado. E uma vez livre da escravidão do pecado, eu preciso estar pronto para ser retirado dessa terra a qualquer momento. E é isso que essa semana vai nos apontar, vai nos revelar, vai chamar a nossa atenção, que a gente precisa aprender que um sacrifício foi feito, e eu preciso validar esse sacrifício na minha casa, na minha família. Quando eu reúno a minha família para a semana de Páscoa, eu preciso ensinar aos meus filhos e viver a minha família uma semana sacrificial. E não uma semana de festas, de pompas, de alegrias. Alegria por saber que fui salvo da condenação, mas com tristeza por saber que alguém morreu no meu lugar. Ou, se formos fazer uma avaliação, alguém vai morrer no meu lugar.
essa semana, na sexta-feira, atualizando, Jesus vai morrer. E você já parou para pensar que é por minha culpa, é por sua culpa que ele vai morrer? Glória a Deus. Porque se ele não morrer, Glória a e Deus. se ele não ressuscitar, se ele não morresse, se ele não ressuscitasse, nós não teríamos parte com Deus? Já parou para pensar nisso? Glória a Deus. E se eu sei que nessa semana eu estou vivendo a semana do sacrifício do Senhor, cabe a mim, cabe à igreja parar e rever os seus atos, rever os seus costumes, ver aonde estamos errando e saber, eu preciso ir adiante de Deus e assumir uma nova postura perante o Senhor. Aleluia. Diga assim comigo: Jesus Jesus é o nosso sacrifício. é o nosso sacrifício. De novo, Jesus. Maiara, João 3,16. Deus. Rafaela, Isaías 28, verso 16. Vai ser? Vai ser bem. Então, irmã Maria, se possível, pode? 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 Vai ser 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amém? Sacrifício do Senhor. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos amou tanto. O Senhor nos amou tanto. Diga comigo: o Senhor me amou tanto, que enviou o seu único filho, o seu cordeiro, para morrer no meu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Quem já parou para avaliar isso? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, no livro de Isaías, capítulo 28, verso Glória, glória. 16, está escrito lá: Aleluia, Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. pedra firme, bem fundada. Ou seja, fundamento. Não adianta buscar outro caminho. Não adianta buscar outra maneira. Não existe outro sacrifício que o homem possa fazer para que alcance a salvação. O sacrifício que tinha que ser feito foi feito por quem? Por Jesus. Então, em Isaías capítulo 42, depois de 1 Pedro 2,4, mas em Isaías capítulo 42, no verso 1 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. De quem que Isaías está falando? Jesus. Eis o meu servo, o meu eleito, em quem pus o meu espírito, e ele produzirá juízo entre os gentios. Quem são os gentios? Nós. Somos nós. Aqueles que a lei não alcançava, mas a misericórdia, a graça, a unção, o perdão, o poder do Senhor alcançou por intermédio do sacrifício de Cristo. Aonde? Na cruz do Calvário. Aleluia.
Então nós temos um motivo suficiente para estar nessa semana celebrando esse sacrifício maravilhoso que nos deu o direito de hoje estarmos alegres no Senhor, reverenciando o sacrifício do Senhor, porque Jesus é a nossa Páscoa. Agora veja, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. E chegando vós para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Como é que é? Preciosa. Preciosa. Lê mais uma vez para a gente, por favor. E chegando vós para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Está falando de quem? Dos escribas. Jesus veio com perfeição, sacrifício perfeito, mas os doutores da lei, aqueles que se achavam que estavam acima do bem e do mal, acima de todo ensinamento bíblico, toda a palavra de Deus, rejeitaram a verdade. Escribas e fariseus. Eles rejeitaram, mas Deus aceitou o sacrifício do Senhor. Por isso, temos direito a salvar. Sim. Obrigado. Louvado seja Deus por isso. Porque embora algumas pessoas não tenham entendido, nós entendemos esse sacrifício. Aleluia. Colocamos a nossa vida, a nossa confiança no Senhor. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Não temos mais que sacrificar nenhum cordeiro, porque o cordeiro perfeito já foi sacrificado. Amém, igreja? Amém. Não precisamos mais derramar sangue, porque o sangue que tinha que ser derramado já foi derramado. Amém, igreja? Amém. Somos lavados, remidos pelo sangue, e hoje temos parte com Deus. E uma vez que temos parte com Deus, sabemos que a qualquer momento seremos tirados dessa terra. Assim como Israel foi tirada da terra do Egito, da terra da servidão, a qualquer momento a igreja do Senhor será tirada dessa terra. E quando é que a gente renova a nossa comunhão com Ele? Na mesa do Senhor. Glória a Deus. Do Senhor. Porque diz a palavra no livro de Marcos, capítulo 16, que o Senhor diz que depois daquela ceia que Ele tomou com seus apóstolos, com seus discípulos, Ele está nos aguardando lá no céu de glória para Aleluia. novamente cear com a sua igreja. Cadê a igreja do Senhor? Aleluia. Aleluia. Então essa semana de Páscoa, a gente precisa entender, eu preciso me preparar, eu preciso entender o que significa isso, eu preciso fazer diferença, fazer diferente a partir de hoje. Eu preciso trazer para a minha vida esse ato sacrificial. Eu preciso honrar o Senhor pelo sacrifício que Ele fez pela minha alma. Eu preciso participar do sacrifício, do sangue, da morte e da ressurreição do Senhor.